Olá, eu sou Joel Lima e nesse momento vamos dar início à apresentação do nosso trabalho, que é dado na disciplina de Política Educacional Brasileira e tem como docente o professor Eliúde. O meu grupo ele é composto por Antônia Márcia, pelo Emanuel Luiz, pela Stephanie Maria, pela Maísa Palmeira e por mim, Joel. O nosso tema é Base Nacional Comum Curricular. E aqui estão os tópicos que iremos passar para vocês, começando pela introdução, continuando na estrutura da BNCC e assim chegando no sistema de progressividade da BNCC, indo desde a educação infantil até o ensino médio, ou seja, abrangindo toda a etapa do ensino básico dentro do Brasil. Introdução. O que é a BNCC? A BNCC é uma sigla e essa sigla ela é referente à Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular ela é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos dentro do território nacional eles devem desenvolver ao longo de etapas na sua vida, de modo que eles venham ter assegurado todos os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento conforme o Plano Nacional de Educação. Então, este documento normativo ele se aplica exclusivamente à educação e ele está contido no primeiro artigo da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é representado pela Lei 9394 de 1996. Ao longo de toda a educação básica do indivíduo, as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC, elas devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. E essas competências gerais, elas consubstanciam todo o âmbito pedagógico e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno dentro do Brasil. Então, na BNCC, essas competências elas são definidas como a mobilização de conhecimentos, como, por exemplo, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas, tanto socioemocionais, assim como também atitudes de valores para resolver demandas complexas da vida do cotidiano desse indivíduo, para assim formar ele como um todo e assim inserir esse indivíduo na sociedade brasileira. Nesse momento, nós temos aqui quais são essas competências, que são conhecimentos históricos, curiosidade intelectual, o fruir de diversas manifestações artísticas, diferentes linguagens, criar tecnologias, diversidade de saberes, argumentar com base em fatos, conhecer a si mesmo, exercitar a empatia e também o agir pessoal e coletivo. Os marcos legais da BNCC. A BNCC, ela não é de agora, e ela se estende desde o final do século XX e vem até agora, na nossa época contemporânea, do século XXI. E, nesse momento, a gente fez uma espécie de linha do tempo, trazendo os principais acontecimentos que marcaram a história da BNCC. Então, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, ela reconhece a educação como direito fundamental para cada indivíduo dentro do Brasil, e esse direito ele é compartilhado entre Estado, entre a família e entre a sociedade. E determina que, eu até trouxe aqui para vocês, é, a educação, o direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a nova qualificação para o trabalho. Brasil, 1988. Em segundo lugar, nós temos as novas DCN pela CNE, isso dado em 2010, ou seja, as novas diretrizes curriculares nacionais. A CNE, ela promulgou as novas DCN, e assim ela ampliou e organizou o conceito de contextualização e inclusão social. No caso, dando uma valorização nas diversas culturas que temos dentro do Brasil, não somente focada nas culturas, vamos dizer assim, do Sul ou do Sudeste, mas também considerando toda a cultura que tem dentro do Brasil. Em 2014,
nós tivemos o Plano Nacional de Educação. Ela é representada pela Lei 13.005 de 2014 e essa promulgou o Plano Nacional de Educação, também conhecido como PNE. Essa PNE, ela afirma a importância de uma base nacional comum curricular dentro do Brasil. E todo o foco dela é na aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade da educação básica dentro do Brasil. E já em 2017, teve como principal acontecimento a alteração da LDB. E por força da lei número 13.415 de 2017, a legislação brasileira ela passa a utilizar em todo o território nacional duas nomenclaturas para definir a finalidade da educação dentro do Brasil, sendo essas competências e habilidades. Fundamentos pedagógicos da BNCC. Os fundamentos pedagógicos da BNCC. O foco no desenvolvimento do aluno, ele tem, e de competências gerais, ele tem forte ligação com a educação integral, ou seja, ele busca garantir o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, como intelectual, física, afetiva, social, como também cultural. E nesse processo, a BNCC ela desempenha um papel fundamental, pois ela deixa explícito, por exemplo, as aprendizagens essenciais que todo estudante deve desenvolver e, assim, portanto, ela expressa uma espécie de igualdade de ensino em todo o território nacional. E com isso, vamos dizer assim, ela valoriza toda a singularidade dentro do Brasil. Bom, eu sou Emanuel e, dando continuidade à nossa apresentação, eu irei falar sobre a estrutura da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, né, como já foi falado, ela tem um caráter normativo, né, e ela serve para definir aí o que vai ser ensinado ao longo da escolarização básica. Essa versão que a gente encontra, né, disponível na internet é chamada de versão final ou terceira versão, mas já tiveram aí outras versões, né? Em 2015 e 2016 a gente teve uma versão, em 2018 foi aprovada a versão do ensino fundamental, em 2017, né, anterior a 2018, foi aprovado a do ensino médio. Então, a BNCC, ela tem aí esse formato de lei, né? Ela funciona como uma lei, então as escolas são obrigadas a seguir aí o que é definido através desse documento, mas é importante falar, por exemplo, que nós já tivemos o PNC, né, que é os Parâmetros Nacionais Curriculares, que já era diferente da BNCC, porque ele não tinha esse caráter normativo, ele não era uma lei, ele não era obrigatório, né? Já a BNCC já tem aí essa diferença, né? Como foi falado, ela vai definir o que vai ser ensinado ao longo da escolarização básica, ou seja, né, ao longo da educação básica, né, das etapas que compreende a educação básica. Então, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, dentro de cada uma dessas etapas, a BNCC ela vai definir o que é que os professores vão ensinar, né, o que é que vai ser ensinado dentro de cada uma delas. Aqui nós temos, né, o ensino fundamental, e aí a gente consegue observar, né, através dessa imagem, que existe uma divisão, né? Nós temos as áreas do conhecimento, nós temos as competências, os componentes curriculares, né? Bom, as áreas do conhecimento, por exemplo, nós temos linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, ensino religioso, e aí dentro dessas áreas do conhecimento, nós temos os componentes curriculares. Então, por exemplo, dentro de linguagem, nós temos língua portuguesa, nós temos arte, nós temos educação física, e nós temos a língua inglesa, né, que só é ensinada aí nos anos finais, que vai do sexto ao nono ano. E aí nós temos, por exemplo, ciências humanas. Dentro das ciências humanas, a gente tem dois componentes curriculares, que é a geografia e a história. Então, e aí a gente já tem, né, outras áreas do conhecimento que só tem apenas um componente curricular, né? A área do conhecimento da matemática, a gente tem um componente curricular da matemática. Ciência da natureza, nós temos ciências, né? Ensino religioso. E aí eu trouxe o exemplo de ciências, né? Que é a disciplina que alunos, né, de licenciatura em ciências biológicas
estarão aptos para ministrar no ensino fundamental. Então, a gente traz aqui um exemplo. Nós temos as unidades temáticas, aí trouxe o exemplo, né, de vida e evolução, e dentro dessa unidade temática, a gente tem os objetivos, os objetos de conhecimento, né? Que a gente tem corpo humano, respeito à diversidade, né? E baseado nisso, né, no que for repassado para o aluno, ele vai poder adquirir determinadas habilidades, né, que são essas que a gente vê aqui nessa tabela. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de um assunto de biologia, a gente poderia colocar aqui nessas unidades temáticas, falando sobre genética, né? A gente vai colocar genética. Então, os objetos de conhecimento seriam o quê? A gente podia falar sobre a hereditariedade, a gente podia falar sobre doenças genéticas e assim por diante. E aí, a gente consegue observar que dentro dessas habilidades, nós temos esses códigozinhos aqui dentro de cada uma dessas habilidades. Mas o que é que esses códigos significam? Bom, aqui nós temos um exemplo desse código e a gente vai decifrar eles. Então, aqui a gente inicia com o primeiro par de letras. Esse EF está se referindo à etapa, né? A etapa do ensino fundamental. Então, é de ensino, F de fundamental. Então, a gente entende, né, que nesse primeiro par de letras vai estar se referindo à etapa ali daquela determinada disciplina. 67. Esse 67 vai estar se referindo, né, é o par de números que vai indicar, né, em que séries, né, ali do ensino fundamental aquela disciplina pode ser ministrada, né? Então aqui a gente tem 6 e 7. Então, sexto e sétimo ano, essa disciplina ela pode ser ministrada, tá bom? Aí, aqui a gente tem EF. Esse EF, né, que é o segundo par de letras, ele vai indicar o componente curricular, né? A disciplina, mas que a gente chama de componente curricular. Então, EF vai estar falando de educação física. Se fosse ciências, por exemplo, a gente usaria aí a sigla CI, que é a sigla para ciências, né? E aí nós temos o último par de números, ele vai indicar a posição da habilidade na numeração sequencial ao ano ou do bloco de anos. Nós temos também, né, a do ensino médio, então, áreas do conhecimento e os componentes curriculares. Áreas do conhecimento, nós temos 4 áreas do conhecimento, né? Então, já difere aí do ensino fundamental, que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Só que nos componentes curriculares, a gente só tem 2 componentes curriculares, né? Língua portuguesa, que compreende uma área do conhecimento, e matemática, que compreende a outra área do conhecimento. Mas a gente não tem, por exemplo, componentes curriculares dentro das outras áreas do conhecimento, né, como ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Isso significa que dentro do documento da BNCC, as disciplinas de língua portuguesa e matemática, elas são obrigatórias para todas as escolas. Porém, essas outras disciplinas que compreendem a essas outras áreas do conhecimento, elas serão diluídas dentro dessas áreas do conhecimento. Então, a gente tem biologia, né? A gente tem física, química, filosofia, então elas vão estar diluídas dentro dessas duas áreas do conhecimento aqui. E aqui a gente também tem, né, esse esquemazinho do código, que é colocado lá nas habilidades, também a gente tem dentro do ensino médio. Então, a gente, como já foi explicado anteriormente, essa inicial aqui vai estar se referindo à etapa. Então, a gente está falando de ensino médio, EM é a sigla para ensino médio. Aí aqui a gente tem 13, isso significa que essa disciplina ela pode ser ministrada dentro de todas as etapas do ensino médio, né, desde o primeiro ano, segundo até o terceiro ano. LGG vai estar se referindo ao componente curricular, no caso, linguagens e suas tecnologias. E se a gente estivesse falando, por exemplo, de ciências da natureza e suas tecnologias, a gente usaria, por exemplo, a sigla CNT, né, que a gente tem vários exemplos. E esse último número aqui, né, são 3 números, na verdade, o primeiro número ele vai indicar a competência específica a qual se relaciona a habilidade, e esses 2 últimos números aqui, ele vai indicar já a numeração no conjunto de habilidades relativas a cada competência. Olá, eu sou Stephanie Maria e eu vou falar da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. A expressão pré-escola ela foi utilizada no Brasil até a década de 1980, pois a educação infantil era apenas uma preparação para a educação formal.
Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos tornou-se um dever do Estado. Decorrente disso, com a promulgação, ou seja, a publicação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, a educação infantil ela passou a ser uma parte integrante da educação básica, situando-se também no patamar do ensino fundamental e do ensino médio. E a partir dessa modificação da LDB de 2006, que antecipou o acesso do ensino fundamental para os 6 anos de idade, a educação infantil ela passou a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Entretanto, embora seja conhecida como direito de todas as crianças, a educação infantil ela passou a ser reconhecida como direito e dever do Estado. E a emenda constitucional número 59/2009, ela determinou a obrigatoriedade da educação básica, que determinou a faixa etária de 4 a 17 anos. Essa extensão dessa obrigatoriedade, ela foi incluída na LDB de 2013, que consagrou a obrigação na matrícula de todas as crianças de 4 a 5 anos nas instituições de educação infantil. A educação infantil, portanto, ela é o início do fundamento do processo educacional. As aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, elas têm como eixos estruturais as interações e as brincadeiras. A educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, ela está estruturada em 5 campos de experiência, nos quais eles são definidos como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças. Os campos de experiências, eles constituem em um arranjo circular que irão acolher as situações, as experiências concretas da vida cotidiana dessas crianças e também os conhecimentos que irão fazer parte do seu patrimônio cultural. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, ele está no conviver, que é o conviver com outras crianças e adultos, se relacionar com grandes e pequenos grupos, com pessoas de culturas diferentes. No brincar também, que cotidianamente as crianças elas possuem diversas formas de brincar, como danças, explorar os seus movimentos e tudo mais. No participar, que está ativamente na participação das brincadeiras propostas pelo educador. Portanto, a criança ela deve explorar também os seus movimentos, os seus gestos, os sons, conhecer as cores e o expressar, ele como a criança como sujeito dialógico, criativo e bem sensível, a criança ela deve dialogar, se expressar, expressar os seus sentimentos e ser bem sensível. Conhecer-se. A criança ela deve construir a sua identidade pessoal, social e também cultural. Olá, boa tarde. Eu sou a Antônia Márcia, da turma de 2021. E agora, neste momento, a gente vai conhecer mais um pouco sobre a etapa do ensino fundamental. Então, essa etapa é uma das etapas que tem um período maior, tem uma duração de 9 anos. Aí a criança entra na média de 5 anos de idade e sai por volta de 14 anos. Isso, é claro, se não ocorrer nenhuma reprovação. O ensino fundamental ele é dividido em dois grandes pilares, os anos iniciais e os anos finais. Eu vou falar um pouco sobre os anos iniciais para a gente poder entender essa questão. Quando a criança entra no ensino fundamental, ela entra com 5 anos, 6 anos, 7 anos, então ela ainda é uma criança no ensino fundamental. Então, o professor vai trabalhar isso com ela. Ele vai trabalhar uma questão dinâmica de brincar, aprender, para poder ter um melhor rendimento desse aluno.
E é a partir daí que a gente vai trabalhar esse aluno e trabalhar o desenvolvimento dele. A gente vai observar aqui no slide as áreas do conhecimento que, que esse professor vai trabalhar nesse período, né, de primeiro ao quinto ano, que é o período dos anos iniciais. Essas áreas são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada uma dessa área do conhecimento, ela tem a sua competência. E a gente pode observar que linguagens aí está com 4 competências, que é língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Matemática tem apenas uma competência, que é a matemática. A ciência já vem com uma competência, ciências da natureza vem com uma competência, que é ciência, e a ciência humana vem com 2 competências, que é aí a história e a geografia. E o ensino religioso vem com o ensino religioso. E dando-se aí, a partir desse momento, é que o professor vai trabalhar essa criança, trabalhar esse momento, essa transcrição, esse momento que ele saiu ali do ensino da educação infantil e passou para o ensino fundamental. E sem mais delongas, a gente vai falar um pouco também aqui sobre os anos finais. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre os anos finais, que é um momento em que o aluno ainda está no ensino fundamental, porém ele entra aí no sexto ano. Muitos deles ainda são crianças e eles precisam ter uma nova estrutura psicológica, eles estão passando por transformações físicas, hormonais, e é um momento em que o aluno em si está se transformando. E ele também vai passar por transformações na área da educação, porque nesse momento, ele não vai passar a ter apenas um professor, como ele tinha nos anos iniciais, apenas um professor que era responsável por várias disciplinas e por ministrar vários conteúdos. Agora, nesse momento, nos anos finais, ele vai ter um professor especialista. E esse professor especialista vai ministrar uma determinada área e uma determinada dinâmica. Cada um vai ficar com uma determinada competência. O que antes a gente chamava de disciplina, de matéria, agora a gente chama de competência. Mas ficou como popular, né? Muitas pessoas ainda chamam de disciplina ou matéria. E aqui a gente pode observar no nosso slide que a gente tem aí as áreas do conhecimento que são trabalhadas já nesse período dos anos finais, que é linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E a gente também tem suas determinadas competências aí embaixo. Linguagem continua com a língua portuguesa, que é sua competência, a língua inglesa, a arte e a educação física. E na matemática, apenas uma competência, que é a matemática, que é um componente curricular também, aí vale ressaltar. A gente tem ciências, né, em ciências da natureza, e ciências humanas e sociais, a gente tem geografia e história. E em ensino religioso, a gente tem aí o ensino religioso. É muito importante também lembrar que nesse momento aí, esses anos finais, é um momento crucial na formação do aluno, onde o aluno vai estar sendo preparado, instigado para o ensino médio. O professor vai despertar neste aluno o pensar, o interagir, o participar, o saber, o conhecer e, principalmente, se relacionar.
se relacionar dentro de sala de aula, se relacionar fora da sala de aula e demais vivências que são extremamente necessárias. Então, o ensino fundamental vem aí trazendo para a gente muitos componentes e competências que são de fundamental importância. Olá, eu sou a Ana Maísa Souza Palmeira e estarei dando continuidade falando sobre a BNCC na etapa do ensino médio. A BNCC do ensino médio se organiza em continuidade ao proposto pela educação infantil e o ensino fundamental. A BNCC do ensino médio ela é centralizada no desenvolvimento de competências e é orientado pelos princípios da educação básica, que orientam tanto as aprendizagens essenciais quanto os itinerários formativos. Como vocês podem observar na imagem, a BNCC do ensino médio é organizada em áreas de conhecimento, assim como estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases. Desde que essas áreas do conhecimento passaram a integrar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 1998, as áreas de conhecimento têm como finalidade integrar dois ou mais componentes curriculares com o objetivo de compreender e transformar uma realidade complexa. Como pode-se observar também na imagem, essas áreas de conhecimento possuem competências específicas voltadas para cada área e servem aí de orientação para a formação dos itinerários formativos. Relacionadas a essas competências específicas, estão as habilidades que devem ser desenvolvidas aí durante essa etapa e que respeitam a carga horária total de 1.800 horas. Diante disso, é preciso que nos aprofundemos, né, mais um pouco sobre as competências e habilidades de cada área. Iniciarei então falando sobre as competências e habilidades da área de linguagem e suas tecnologias. O foco da área de linguagens e suas tecnologias está na ampliação da autonomia dos estudantes, na autoria nas práticas de diferentes linguagens e no uso criativo de diversas mídias. Para que esse foco ele se realize, é preciso então que seja definida essas competências e habilidades. Diante disso, eu listei aqui algumas competências e irei falar sobre elas. Primeiramente, a competência 1, ela indica que os jovens estudantes, eles devem desenvolver uma compreensão e análise mais aprofundada e sistemática, em relação ao funcionamento das diferentes linguagens. Já na competência 2, essa competência ela diz respeito à compreensão e análise também, mas só que aqui das situações e contextos de produção de sentido das práticas sociais e linguagens. Já na competência 3, foca na construção da autonomia dos estudantes nas práticas de compreensão e de produção, seja ela individual, seja ela coletiva, de diferentes linguagens. Pretende-se aqui nessa competência 3 que os estudantes eles façam uso de uma linguagem por si dizer mais crítica. E por fim, na quarta competência, indica a necessidade de os estudantes compreenderem as línguas e seu funcionamento não de forma normativa, mas marcar uma linguagem aí marcada pela sua variedade. Já em relação às competências e habilidades da área de matemática e suas tecnologias, a BNCC propõe nessa área que haja o aprofundamento nas aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do ensino fundamental. Dentre as competências, eu listei algumas. Primeiramente, a primeira competência, que é bastante ampla, pressupõe que habilidades elas podem favorecer a interpretação e compreensão da realidade pelos estudantes, utilizando aí conceitos de diferentes
áreas da matemática para fazer um julgamento aí bem fundamentado. Já na competência 2, ela amplia a anterior por colocar os estudantes em situações nas quais eles precisam tomar decisões conjuntas para investigar questões de impactos sociais e mobilizem, assim, a propor iniciativas ou ações que visem solucionar problemas. Já na terceira competência, ela está relacionada à interpretação e construção de modelos, resoluções ou formulações de problemas matemáticos envolvendo noções, conceitos e procedimentos quantitativos, espaciais, estatísticos ou até mesmo probabilidade, entre outros. E já na quarta competência, ver se utiliza-se aí as diferentes representações de um mesmo objeto matemático, tendo em vista que elas têm um papel decisivo na aprendizagem desses estudantes. Na área de ciências da natureza e suas tecnologias, ela está comprometida com a formação dos jovens para os desafios contemporâneos e na direção aí da educação integral, além também da formação cidadã. Em relação a isso, a primeira competência específica está relacionada aos fenômenos naturais e os processos tecnológicos que são analisados aí nessa competência, sob a perspectiva das relações entre matéria e energia, possibilitando, por exemplo, a avaliação no uso de diferentes materiais. Já na competência 2, busca-se aí reconhecer os processos de transformação e evolução que permeiam a natureza, que vão aí desde as moléculas até as estrelas. E, por fim, na última competência, a discussão sobre as tecnologias relacionadas à geração de energia elétrica e ao uso de combustíveis, por exemplo. Bom, a área de ciências humanas e sociais e suas tecnologias foca no desenvolvimento das aprendizagens desenvolvidas até o nono ano do ensino fundamental, orientada sempre para uma educação ética. Em relação a isso, existem aí 4 competências, mas eu estarei destacando principalmente a competência 1 e a competência 2. Na competência 1, pretende-se elaborar práticas para que haja o desenvolvimento argumentativo desses estudantes, fazendo assim com que esses estudantes eles possam elaborar hipóteses e argumentos fundamentados em uma sistematização de dados. Na competência 3, propõe-se analisar os paradigmas que compõem os pensamentos e saberes de diversas culturas, ou seja, diferentes povos. Bom, os itinerários são uma parte da BNCC exclusiva para o ensino médio e foram integradas ao ensino médio na reforma do ensino médio que ocorreu no ano de 2017. Esses itinerários, eles oferecem para os estudantes diferentes percursos de aprendizagem de acordo com seus interesses, suas aptidões e o seu projeto de vida. Para o desenvolvimento dos itinerários, as escolas elas devem construir seus currículos e suas propostas pedagógicas, deve haver a flexibilidade obrigatória e também a criação de situações de trabalhos mais colaborativos, como, por exemplo, laboratórios, clubes, entre outros. Algo importante a destacar é que esses itinerários eles são baseados, como já falei, em cada área do conhecimento. Então, ele vai ser ali específico para cada área do conhecimento que esse aluno ele tenha mais aptidão. Então, essa foi a referência utilizada aí para o desenvolvimento do nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção de todos.